Fala galera, como é que vocês estão? Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro duas coisas, quero dar dois avisos. O primeiro é, eu não me garanto sobre a pronúncia de nenhum nome coreano que eu vá usar nesse vídeo. E a segunda coisa é, se você tem a intenção de ver The God of High School, se você ainda não viu e tem a intenção de ver, esse vídeo pode conter alguns spoilers leves. Eu não vou estar falando nada muito aprofundado, não vou estar entregando nada assim de graça, mas talvez eu acabe abordando sim alguns temas que sejam spoilers, mas como eu disse, spoilers vistos bem de cima, sem ser nada muito profundo, algo bem de leve. Então esteja avisado. Antes de começar a falar sobre The God of High School e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, eu quero dar um pouco de contexto, mostrando pra vocês um pouco da minha história com animes no geral, com animação japonesa no geral. Pra quem não sabe, eu já tenho mais de 20 anos, já assisti quase 400 animes e eu vejo anime desde que eu nasci. Desde meus 5 anos eu já tava lá vendo Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Beyblade, Pokémon, Digimon e o que mais passasse na TV daquela época. Eu já assisti muita coisa, eu tenho base pra falar de anime, muita base. Dito isso, de todos esses quase 400 animes que eu já vi, The God of High School, pra mim, é a maior decepção de todos os tempos. É o anime que mais me decepcionou, que mais me deixou pra baixo com o resultado final. Mas calma, não me atire pedras ainda se você gosta de The God of High School. Não é como se eu tivesse achado o anime ruim. Ainda assim, eu vi o anime 3 vezes e eu adorei o anime. Só que, caras, vamos lembrar o conceito de decepção. Decepção é quando você cria expectativa em algo e essa expectativa é frustrada. O resultado final não atinge a expectativa que você criou no começo da obra ou antes de conhecer a obra, tanto faz. E pra mim, isso é The God of High School. Isso resume a minha visão de The God of High School. Eu tinha expectativas estratosféricas com essa obra. E foi uma grande decepção, porque acabou sendo um anime nota 8 de 10, nota 9 de 10 no máximo. Ainda é um bom anime, mas nem perto do que eu imaginei que seria, do que eu tava esperando e querendo que fosse. Mas vamos falar um pouco sobre The God of High School, o anime em si. The God of High School foi um anime que estreou no dia 6 de julho de 2020, tem 13 episódios e foi produzido e reproduzido pela Crunchyroll. Nesse ponto do vídeo, eu já falei pra vocês qual é o maior problema de The God of High School, e isso é, ele tem 13 episódios. Esse é um problema gravíssimo que eu acho que matou muito o anime, mas a gente vai aprofundar isso no decorrer do vídeo. Sobre o que é The God of High School, se você não sabe qual é a história de The God of High School. Bem, a gente vai acompanhar um torneio de artes marciais que está rolando na Coreia. Esse torneio foi aberto apenas para jovens, apenas para pessoas que estão lá por volta da idade do ensino médio, alguns um pouco mais velhos, alguns um pouco mais novos, e essas pessoas vão competir primeiro num Battle Royale e depois num torneio mata-mata mesmo, para ver quem é o mais forte. E qual é o prêmio desse torneio? Bom, o prêmio é, o ganhador terá qualquer desejo realizado. Esse é todo o plot do anime? Não, tem muito mais coisas, tem organizações secretas, tem entidades espirituais, deuses, poderes emprestados de deuses. O anime escala de uma forma muito grande. E como eu conheci The God of High School? Caras, eu não conheci o material original. Pra quem não sabe, The God of High School é baseado numa história em quadrinhos coreana. Pra quem não sabe, é como um mangá colorido, chama manhwa. Então a minha primeira experiência foi direto com o episódio 1 da série. E, caras, que episódio 1 perfeito! O episódio 1 é um dos melhores episódios da série inteira e pra mim é o melhor primeiro episódio de todos os animes que eu já vi. O hype que o primeiro episódio de The God of High School gerou foi insano. Na época, quem tava acompanhando anime e tal, quem acompanha os animes da temporada, deve se lembrar que todo mundo ficou louco com The God of High School. A animação era de primeira classe. A trilha sonora, meu amigo, que trilha sonora. Até hoje eu ouço a trilha sonora de The God of High School por diversão. Eu tô fazendo nada e tô lá ouvindo a trilha sonora de The God of High School, porque é muito boa. A abertura de The God of High School, pra mim, é a melhor abertura de anime que eu já vi. É muito boa, tanto a primeira versão quanto a segunda versão. Não mudam muito, mas eu ainda gosto mais da primeira versão da abertura. O primeiro episódio já te entrega tudo que você precisa saber, já te entrega personagens carismáticos, animação incrível, pancadaria, humor e humor do bom que te faz gargalhar de rir e se apegar rapidamente aos personagens que são muito carismáticos e deixa uma impressão de quero mais muito forte. O final do episódio já te deixa louco pro episódio seguinte. E eu lembro que eu surtei completamente depois de ver.
o primeiro episódio de The God of High School. Eu fiquei louco, eu fiquei louco. Eu saí recomendando esse anime pra Deus e o mundo, e eu já tava pronta pra colocar esse anime, no mínimo, no meu top 3 de todos os tempos. Eu senti que havia um anime muito, muito bom daquilo, e agora você já entendeu por que que eu me decepcionei. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as coisas boas de The God of High School, depois as coisas de caráter duvidoso de The God of High School, e depois as coisas que são unanimemente, que todo mundo concorda que são horríveis e que mataram o anime. Tem gente que chega ao ponto de dizer que estragou o anime inteiro, essas coisas. The God of High School começa com uma premissa muito simples, a gente apenas está acompanhando os lutadores, os protagonistas, Jin Mori, Mira e Daoi, são os protagonistas, o trio de protagonistas, são 3 amigos, eles se conhecem no torneio, fazem amizade durante o torneio, essa amizade evolui um pouco, eles aprofundam um pouco essa amizade, e é tudo muito legal, é tudo muito carismático, os personagens têm design muito bacana, figurinos muito bem escolhidos, e é fácil gostar de todos esses personagens, eles te prendem, você se sente apegado a eles logo de cara. O trio de protagonistas é muito carismático, todos os 3. No começo eu gostava mais do Dao, e depois eu comecei a gostar mais do Jin Mori, que é o protagonista principal, por assim dizer. E é difícil não gostar deles, eles são muito carismáticos e eles te prendem. Eu acho que a primeira coisa que te faz querer assistir o anime é o humor, a animação, a trilha sonora e o carisma dos personagens. São essas as coisas que te prendem para começar a ver este anime. Outra coisa muito legal de The God of High School, além de tudo isso que eu já paguei pau e tal, é a coreografia. The God of High School é um anime de um torneio de artes marciais. Artes marciais é a palavra-chave. Não é um anime só de porradaria desenfreada, não é um anime só de soco e chute aleatório. Não, se você parar pra ver, a coreografia do anime é muito bem pensada e tem muitas técnicas de artes marciais de diversos estilos sendo usados. Tem técnicas de taekwondo, kung fu, karatê, kendo, tem vários estilos de luta, krav maga, e são técnicas reais. Você vê que os personagens não estão só socando aleatoriamente, como é na maioria dos shounens de batalha. Não, tem técnicas de artes marciais reais ali. Eu lembro de ter visto um vídeo sobre o processo de produção das cenas de God of High School, das cenas de luta, e eles realmente estudavam detalhe por detalhe, frame a frame, artistas marciais profissionais realizando esses golpes para depois passar para animação, e ficou perfeito. Para mim, The God of High School tem a melhor coreografia de batalha de todos os tempos. Uma coisa que agora é bem pessoal minha, que eu imagino que nem todo mundo deve ter tido essa impressão, foi que, a partir do momento que eu comecei a ver The God of High School, no final do primeiro episódio, eu lembro perfeitamente qual foi a frase que eu usei para descrever esse anime para um amigo meu. Cara, esse é o Dragon Ball da nova geração. Isso é muito Dragon Ball. A energia que passa é a mesma de Dragon Ball Z, cara. Você vai adorar esse anime, eu sei que você gosta de Dragon Ball Z. Esse é o novo Dragon Ball. Esse anime, daqui a alguns anos, vai ser visto como o anime que recebeu a tocha de Dragon Ball, que é o sucessor espiritual de Dragon Ball. E quem conhece a história de The God of High School já deve estar até rindo, né, nesse momento, porque eu falei isso sem saber nada da história de The God of High School. Mal eu sabia que ambos são, né, baseados, entre aspas, na mesma história, na jornada ao oeste, a história do Rei Macaco e tudo mais. É algo que baseou tanto The God of High School quanto Dragon Ball. Então eles são meio que séries irmãs mesmo nesse quesito. Eu não sabia, eu falei só por causa do negócio. Torneio de artes marciais, realizar desejo, parece o torneio do Dragon Ball e as esferas do dragão que realizam desejos. Foi mais ou menos isso. O protagonista também, o Jin Mori, o design dele, se você parar para analisar, é bem parecido com o do Goku. Ambos usam roupas mais largas, principalmente a calça do Jin Mori é bem parecida com a calça do Goku, só que a do Jin é azul. Ambos usam botas, ambos têm cabelo espetado, ambos são personagens, né, com porte físico definido, são musculosos e tudo mais. Então eu vi muita semelhança entre Dragon Ball e The God of High School. E caras, eu adoro Dragon Ball, eu sei que Dragon Ball tem muitas falhas, mas eu já tava vendo The God of High School como uma versão superior de Dragon Ball. Eu tava vendo ele como o que Dragon Ball tentou ser antes de se desviar pro lado dos Saiyajins e tudo mais, quando era focado mesmo no torneio de artes marciais. E The God of High School era isso, só que atualizado, com novas músicas, com animação perfeita. Era algo feito pra gente, pra nossa geração atual, sabe? Dragon Ball, pra quem não sabe, é antigo pra caramba. Por mais que tenha o Super aí, mas a gente finge que não existe, porque, né? Dragon Ball Super não existe, galera. Dragon Ball Super foi um surto coletivo. Aquilo lá não existe, aquilo lá não é Dragon Ball. Enfim, esse é assunto para outro vídeo. Como vocês já devem ter percebido a esse ponto, eu gosto muito de The God of High School. Mas agora a gente vai ter que falar sobre os pontos questionáveis, duvidosos de The God of High School. O primeiro ponto são os superpoderes. Pessoalmente,
eu não tô nem aí pro anime ter superpoderes. Eu gostei muito de ter superpoderes. Mas eu vi uma galera reclamando que quando começou a ter superpoderes, o anime ficou chato. O anime ficou ruim, não gostaram mais do anime, pensaram que o anime ia ser focado somente naquilo que eu falei, somente em artes marciais reais, e do nada tinha personagem invocando monstros gigantes e usando poderes elementais e várias outras loucuras. Caras, esse problema, entre aspas, porque pra mim não é um problema apenas do anime. Por quê? Porque no material original, no manhwa, se você for pegar o manhwa, você vai ver que a história original e o anime começam em pontos diferentes. O anime começa alguns capítulos pra frente do manhwa. E no manhwa, desde o primeiro capítulo, já tem superpoderes. Você vê que um personagem criou uma cratera gigante e você fala, ok, não tem como ter feito isso com técnicas normais e esse personagem tem superpoderes. Então não tem esse choque de do nada começar a ter superpoderes, como tem no anime. O segundo ponto que eu também acho que é questionável é o desenvolvimento de personagem. O problema desse desenvolvimento de personagem é que ele começa a flertar com pontos que são extremamente negativos mesmo, que não tem essa de questionável, são sim pontos ruins da obra. Então, eu já vou começar a abordar também os pontos que eu sei que são ruins, porque não dá pra dividir esses dois assuntos. O desenvolvimento de personagens existe, existe. É bom, é bom. Poderia ter sido 1000 vezes melhor? Poderia, com certeza. Muitos personagens no anime tiveram ações contraditórias. Por exemplo, o Jin Mori passou boa parte do anime falando: eu não quero usar poderes emprestados de ninguém, eu quero usar os meus próprios poderes. Mas no anime, muito antes do que na história original, ele começa a usar poderes. E até aquele ponto é visto como poderes emprestados. Na verdade, agora um pequeno spoiler, o poder do Jin Mori não é como o dos outros, ele não é emprestado de um deus, o Jin Mori tem o próprio poder dele, que vem de dentro dele por motivos que eu não vou falar porque já seria spoiler até demais. Então, no anime, apesar dele ter falado que não gostava de usar poderes emprestados, que queria usar só a força dele, ele achou na cabeça dele ele estava usando poderes emprestados, então foi contraditório, não fez sentido isso, sabe? Muita coisa do material original, em comparação ao anime, foi alterado. E a maioria dessas alterações foi para pior. Teve muita coisa cortada, teve muita coisa rushada para caber nesses 13 episódios. Como eu falei, o maior problema do anime é ter apenas 13 episódios. Ele seria tão melhor se tivesse 25 episódios, 26 episódios mais ou menos. Teria dado tempo de fazer tudo tão mais bem feitinho, um ritmo tão melhor. Tem muito personagem que foi praticamente excluído. Personagens que tinham vários capítulos dedicados a eles acabaram sendo derrotados em segundos. Aquele cara que usava jiu-jitsu lá no comecinho ainda, não sei se era jiu-jitsu ou judô. Cara, aquilo lá era uma luta grande. No anime são tipo 2 minutos a luta. Então teve muita coisa cortada. Teve muitos momentos cômicos dos personagens, inclusive dos personagens principais, que foram cortados, que teriam mais profundidade pra eles, teria mostrado pra gente mais profundidade deles, teria feito a gente se apegar mais, mas foi tudo muito cortado, muito corrido pra caber no que precisava, sabe? Pra caber naqueles episódios. E teve muita coisa cortada e isso afetou o desenvolvimento. Teve coisas que, por exemplo, o final do anime com o final, né, daquele ponto, daquele arco na obra original, é basicamente o mesmo, só que como chegam lá é diferente. O anime cortou bastante coisa e acelerou outras coisas, mudou resultados de algumas lutas pra chegar naquele ponto mais rápido. Então, sim, fica difícil desenvolver personagem quando você tá correndo com o plot principal, sem parar. E são muitos personagens em The God of High School. Com isso, eu já comecei a abordar o segundo grande problema de The God of High School, que é o ritmo, o passo do anime. É tudo muito rápido, as informações são todas muito jogadas, e são muitas informações, sabe? São informações importantes, tem organizações secretas acontecendo por baixo dos panos do torneio, tem muita coisa louca acontecendo, e nunca param e falam, ok, vamos explicar nisso. Não, eles só jogam, sabe, pedaços de informações picadas aleatoriamente no meio das lutas e é difícil entender porque tá tudo acontecendo muito rápido. Todo episódio tem luta, todo episódio tem uma loucura nova acontecendo. E o ritmo faz ficar impossível de entender o anime praticamente. Eu vi muita gente que dropou porque falou: cara, o anime é lindo, visualmente é um show visual, mas eu não entendi nada. E eu não gosto de um anime que eu não entendo nada. Foi isso que eu vi muita gente falando. Próximo problema de The God of High School. E esse é um problema que tanto o anime quanto a obra original tem, que é megalomaníaco. Sério, eles são loucos, eles são muito megalomaníacos. O anime tinha uma proposta simples, um torneio de artes marciais e só. Do nada começam a ter
organizações secretas, poderes emprestados de deuses, várias coisas, duas organizações secretas diferentes enfrentando uma outra, e isso pra nem começar a falar do maldito plot da chave, que pra mim aquilo lá, nossa, que besteira que foi aquilo, podia ter sido muito mais simples do que aquilo, quiseram complicar demais. E The God of High School é um anime simples. A motivação dos personagens é basicamente: eu luto porque eu quero ficar mais forte, porque eu gosto de lutar. Como eu disse, uma coisa bem Dragon Ball. Então não precisava disso, cara. Podia ter simplificado a história. E se você acha que a história do anime é louca demais, cara, não veja o material original então, porque tem até clone naquele negócio. Sério. O material original é 1000 vezes mais megalomaníaco que o anime. É muita loucura, sério. Não precisava, cara. Uma história simples às vezes é melhor. Nem toda história precisa ser um Full Metal Alchemist Brotherhood da vida, sabe? Não precisa ser um Steins Gate, um Death Note, não precisa ter nada muito complicado. Pode ser uma história simples, carismática e divertida, como é Dragon Ball, por exemplo, como poderia ter sido The God of High School. Então, sintetizando, pra mim, The God of High School perdeu uma oportunidade de ouro de assumir o trono de Dragon Ball como um dos melhores animes de todos os tempos, um dos melhores animes de luta, de artes marciais, para ser bem específico, de todos os tempos. Eu gostaria que The God of High School tivesse realmente chegado no hype que ele propôs no primeiro episódio, mas no decorrer do anime, muitas coisas fizeram que a maioria das pessoas perdesse esse hype. A nota dele no My Anime List, até um meme engraçado, que quando você vê algo caindo, né, ou diminuindo, você fala, ó, isso aí tá caindo mais rápido do que a nota de The God of High School no My Anime List. Porque a nota dele era quase, tipo, 8.5, que pra quem não sabe é uma das maiores notas de todas no My Anime List. E agora mal é 7 a nota dele. Então, você pode ver que o hype realmente morreu muito se comparado ao começo do anime pra depois ele estar finalizado. Concluindo, eu acho que compensa ver The God of High School. Eu acho que é um anime bom. Eu acho que se você não viu, você poderia dar uma chance, principalmente se você gosta de animes de luta. Sim, God of High School é um anime excelente que poderia ter sido o melhor de todos os tempos. Essa é a minha opinião pessoal sobre o anime. Eu acho que é um anime maravilhoso, que compensa ser visto e revisto. Já falei, eu vi 3 vezes ao todo. Eu acompanhei o lançamento e revi mais 2 vezes. E todas as vezes eu termino com a mesma sensação. Eles tinham o potencial de ter feito o melhor anime de todos os tempos. Ainda assim, fizeram um bom anime, por mais que tenha falhas. Sobre o material original, eu recomendo que você leia. Cara, eu vou ser sincero, é melhor do que o anime em questões de história. Mas uma das coisas mais altas do anime, um dos pontos mais altos, é a animação. E, né, uma história em quadrinhos não tem animação, são cenas estáticas. E como a história fica muito viajada, eu sinceramente não recomendo não. Não recomendo você começar pela história original. Só se você tiver visto o anime e tiver muito louco pra ver o que vai acontecer em seguida. Mas começar pela história original, não recomendo. Não acho que você vai gostar. Tem muitas falhas também na história original. Você vê que o autor ainda estava começando, ele demorou um pouco para pegar o ritmo, então não recomendo começar pela história original. Recomendo assistir o anime, se gostar, aí sim vai para a história original. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo bem diferente, um vídeo inteiro falando de um único anime, um anime que é muito importante, muito especial pra mim, e que também é uma grande decepção, mas ao mesmo tempo, né, é a vida. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você quer que eu faça mais vídeos assim, falando sobre outros animes, deixa sugestão aí nos comentários. Eu provavelmente já vou ter visto a maioria dos animes que vocês recomendarem, então eu posso falar sobre eles dessa forma, o que eu acho, minha opinião e tudo mais. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você tiver interesse em aparecer no nosso servidor do Discord, o link está no comentário fixado. E é isso. Valeu, falou, até mais.